um de nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis:
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. 10ª praga: morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Êxodo, capítulo 13. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. É meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo.
Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Família Manuel, sejam todos bem-vindos. Querido Coragem, com você. Oi, Cleide, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, só vou falar rapidinho do 8 e 9, para entrar no 10, 9, 10 e 11, para entrar no 12 e 13. No capítulo 9, você tem... A gente passou ontem, viu? Então tá. Só 12 e 13 mesmo. Então vamos lá. O capítulo 12, nós temos o estabelecimento da Páscoa. Então o que acontece? Observe. No versículo 2, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, a partir de agora, esse será o principal dos meses. Então, nesse momento, é estabelecido, no dia 10 deste mês, a separação do cordeiro para o sacrifício que é realizado no dia 14. Então, raciocina comigo, hein? No mês de Abib, é chamado de Abib, que seria como se fosse o mês de março para a gente, inicia ali no dia 10 a separação de um cordeiro. E por que separava esse cordeiro? Esse cordeiro era separado porque ele precisava estar perto da família. Então você ia, por exemplo, minha família é a família de Jane. Eu falar assim: ô Jane, na sua casa é você, seu esposo, 2 filhos. Em casa sou eu e Tati e Gabriel. Se eu matar um cordeiro, vai sobrar e a gente não pode deixar carne para outro dia.
Você quer convidar seu marido e nós nos juntarmos para fazer a Páscoa junto? Ela quer. Eu converso lá com seu esposo, vê se ele aceita lá, os meninos aceitam. Aceitaram? Aceitaram. Então, nós somos vizinhos, nós nos comunicávamos. Isso aqui aconteceu a primeira vez lá no Egito ainda, tá? E aí o que acontecia? Eu ia no curral, pegava um cordeirinho, trazia para dentro de casa. Esse cordeirinho ficaria aí o dia 10, 11, 12, 13, 14, como se fosse um animal de estimação. O que vocês acham que ia acontecer com o cordeiro esses dias dentro de casa com um monte de criança? Iam dar nome para o cordeirinho, ia chamar de pintadinho, porque tinha uma pintinha no nariz. Tinha uma orelhinha assim, um pouco maior que a outra, ia chamar de orelhinha, de perninha, de cambota. E aí ia colocar tanto coisa nesse animal que o animal passava a ser um animal de estimação. Ia lavar o cordeirinho, ia passar perfume, ia cuidar do cordeirinho como se fosse um gato, um cachorro. E isso fazia com que a família tivesse uma estima, um amor, um carinho com aquele animal. E as crianças não sabiam, digamos assim, e elas foram aprendendo com o passar do tempo, é que no dia 14, esse animal querido seria sacrificado para que eles continuassem vivos. Pega a visão. O cordeiro morre para que meu filho permaneça vivo. Essa história é repetida. Não lembra o que aconteceu em Gênesis 3? No dia em que vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. E de fato, naquele dia teve sangue, mas não foi o sangue nem de Adão, nem de Eva. Foi o sangue de um cordeiro. Esse cordeiro, um para cada um, né? É justamente esse cordeiro que está aqui agora, na saída do Egito, na saída do Éden, sacrifício de cordeiro, enquanto eles estavam no Éden, em substituição pelos dois ali que haviam pecado, e eles ganharam uma sobrevida, tanto Adão quanto Eva. Agora, ao sair do Egito, antes de sair do Egito, sacrifício de cordeiro, separado no dia 10, sacrificado no dia 14. Eu quero crer que em algumas casas haviam lágrimas das crianças. Pai, perninha não. Pai, orelhinha não. Pintadinho não. Não tem jeito, filho. Esse é o cordeiro separado para que o seu irmão mais velho permaneça vivo, porque os primogênitos iriam morrer. E isso aconteceu pela primeira vez no dia 14 deste primeiro mês. Vocês acompanham essa história, está no versículo 6. E que horas que fazia isso? Então, eu separava no dia 10, matava no dia 14 e comia depois do pôr do sol, que era já dia 15, que é chamada Festas dos Pães Asmos, e que naquele momento você come carne do cordeiro com pão sem fermento. E no caso dos hebreus, até um determinado momento, eles usavam ervas amargas. Com o passar do tempo, introduziram também o suco de uva, e é por isso que Jesus falou, olha, agora vamos reunir aqui para a ceia, mas a partir de hoje é só pão e suco de uva, porque eu sou cordeiro e estou morrendo em lugar de vocês. Cleide? Mas também é uma pergunta que talvez seja estúpida, mas eu não sei mesmo. Mas até os animais, tipo, os passarinhos também morreram, os primogênitos? Ou aquele primeiro que nasceu do ovinho, assim, é o primogênito? Até os passarinhos também morreram? Ou só mesmo aqueles cachorro, gato? Não, né? Só animal grande? Você fala no caso dos egípcios, né? Sim, ali naquele país, né? No Egito. Todos os Sim. animais, passarinho, Os gato. os primogênitos deles, especialmente os filhos, né? Pelo menos é isso que a Bíblia descreve, foram mortos realmente, Cleide. O anjo da morte passou, porque a ideia de Deus era justamente o sacrifício daqueles idólatras, porque eles Gatinho se também, rebelaram. gato, cachorro. Essa é uma pergunta que eu tenho que dar uma lida melhor para dizer para você se houve a morte dos animais, né? Porque assim, quando Moisés falou com, você pode ler aqui que o que Moisés conversa com ele é justamente sobre os primogênitos, ok? Rosana, mas eu já te respondo já já. Enquanto eu estou falando, eu estou pesquisando aqui na Bíblia online. Diga, Morreram Rosana. 5, os primogênitos dos animais também.
Pois é, mas quando fala os animais, o que Cleide está perguntando é o seguinte: de aves a quadrúpedes, por exemplo? Gatinho, Isso. Entendeu? cachorro. Entendeu? A O pergunta é mais 13, profunda. Entendeu a pergunta? Você não te ouve, você não tem que tirar. 13, 13, verso 13, fala que não será resgatado, será desnucado. Eu não entendi isso aqui. Porque era desnucar e tirar a nuca, a cabeça, separar do pescoço, é isso. Por que tinha que fazer isso? Ué, Jesus não derramou sangue? Hã? Jesus não derramou sangue? Sim. Então, tinha que separar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, entendeu? Ah, Ó, Mas veja eu bem, acho, a eu pergunta que eu fiz, acredito, Cleide, que a peste, a gente pode dar uma pesquisada melhor, mas ela indica os animais, se bem que ela não Todos, a vai Bíblia dizer fala ali. todos, né, Cole? Em É, Êxodo 12, capítulo 29, posso ler? pode. Em Êxodo 12, capítulo 29, fala: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu Isso. trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Que animais? Todos, está escrito todos. Pois é, mas a questão toda é essa. Os gatos, os cachorros, é isso que a pergunta de Cleide é nesse sentido. Não são os animais que eles criavam, como cavalo, camelo, os gatos, os cachorros, os pássaros, se tivesse aquário, os peixes. Entendeu agora qual é a pergunta? Você É fala nesse sem sentido que eu ser estou do perguntando. Egito. A pergunta é sem ser do Não, Egito. não, não, não. Presta atenção. Os animais que os egípcios tinham eram animais, esses que eu estou falando para vocês, que sofreram a quinta praga. Cavalo, os animais de forma em geral. A morte dos primogênitos expandiu também para qualquer animal, independente da espécie, que estava sob o poder dos egípcios? Essa é uma pergunta que é a primeira vez que eu escuto, Cleide. Eu agora, baseado nesse versículo que Lissandra está lendo aqui, diz que são todos os primogênitos dos animais. A pergunta é: que animais? E aí a gente pode fazer uma pesquisa depois para compreender. Mas, independente disso, morreram os animais, tá? Muito bem. E aqui o foco é no cordeiro. Eu volto lá para Gênesis capítulo 3 para explicar para vocês que no capítulo 3 também teve morte de cordeiro. No versículo 21, a Bíblia vai dizer que Deus fez peles, ou seja, veste das peles, e vestiu em nossos pais Adão e Eva. E aí eu reforço a ideia para vocês de que, assim como lá, esse cordeirinho que foi sacrificado era algo que Adão cuidava, no caso dos hebreus também. E aí terminou, e a carne era comida naquela mesma noite, está no versículo 8, e no versículo 10 diz justamente isso. Por isso que eu chamei Jane para trazer a família dela para juntos nós comermos a Páscoa, por quê? Porque não poderia sobrar nada para o dia seguinte. E se sobrasse? E se a família de Jane não come muito e mesmo assim sobrasse o cordeiro, que não poderia ter os ossos quebrados, porque ele representa Jesus, que é o sacrifício perfeito, que não teve nada quebrado, nesse momento se queimava o que sobrava, nada poderia ser consumido no dia seguinte. Detalhe interessante: o que se fazia com o sangue do cordeiro? Se passava nos portais da casa. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, com o passar do tempo, os egípcios foram passando para os hebreus algumas coisas da sua cultura. Então, no versículo 22, é dito que eles deveriam molhar o isopo no sangue e passar nos umbrais de suas casas. Por quê? Porque meia-noite, está no versículo 25, Deus passaria e ia destruir e matar todos os primogênitos, a começar pelo primogênito de Faraó e todos os primogênitos dos animais, como muito bem comentou Lissandra. E aqui tem um detalhe: as portas das casas dos egípcios
tinha um bocado de símbolos que eram meios, segundo os egípcios, de proteção para os maus olhados e deuses. Então, eles tinham um olho que tudo vê, um bocado de pirâmide, essas coisas que até hoje nós percebemos em algumas culturas, em alguns lugares, na cabeça dos egípcios, isso protegia contra qualquer olhar mau ou qualquer mau espírito. E o que os hebreus fizeram? A mesma coisa em suas casas. Deus falou, ô menino, presta atenção, hein? Vamos cobrir tudo isso aí com o sangue do cordeiro. Por isso que Deus pediu para passar o sangue nos portais das casas, porque alguns irmãos nossos, hebreus, estavam adotando, trazendo para suas casas essa cultura que era uma cultura egípcia. A Bíblia vai descrever no versículo 37 que sai 600 mil a pé, só contando os homens, sem contar as mulheres e as crianças, e também uma mistura de gente, está no versículo 38, essa mistura que vai atrapalhar o povo de Deus na caminhada no deserto. Versículo 40, aqui diz que foram 430 anos, só que eles não foram escravos durante os 430 anos. Lembre-se que enquanto José era vivo, a situação era muito boa. Bom, o povo sai, e aí na sequência nós vamos ver Deus estabelecendo, como eu disse a vocês, no versículo 13, o mês de Abibe, e ele estava levando o povo para uma terra que ele prometeu, terra que mana leite e mel. Lissandra, já descobriu alguma coisa aí na internet? Pode falar para a gente. Eu estava pesquisando aqui nos comentários bíblicos adventistas, vou ler aqui, fala assim, né? Que contexto de todos os primogênitos, né? Embora a praga tenha sido atingido os primogênitos dos animais, a narrativa também sugere que o julgamento afetou aqueles animais que eram considerados sagrados e provavelmente aqueles que estavam nos campos. Eu até te mandei aí a referência de Ellen White que fala. Então, é mais ou menos o que eu imaginava mesmo. Então, são aqueles animais que são conectados ali com a fartura, com a providência que eles achavam que era o sustento da sua cultura e da sua economia. Obrigado, Lissandra. Muito bem. Mais alguma coisa ou já podemos encerrar? Bom, se não há mais nada... Ou não estava muito alçada. Peraí, só uma dúvida, Coragem. Diga. Esses 30 anos é somado também ao tempo de peregrinação de Abraão, né? Sim, iniciou com a saída, quando Abraão inicia ali a sua trajetória, bem lembrado, amigo. É isso mesmo, então começa lá. Ah, tá ok. Ok? E aí, Marçal, o que vai acontecer quando eles estão saindo do Egito? Eles lembraram e pegaram os ossos de José, falou, vamos levar os ossos de José. José disse que não queria nada dele aqui, ele passou um tempo aqui, mas ele não é daqui. Lissandra, eu li aqui, por favor, coloca lá no grupo da família Manuel, esse comentário é muito bom. Responde, passa para a Cleide também, responde a pergunta de Cleide. Então, Cleide, os passarinhos possivelmente escaparam, os gatinhos também, agora os outros, camelo, cavalo, que dava, digamos assim, a riqueza para eles, não escapou, não. Tá bom? Muito bem. Obrigada. Quem prega hoje para a gente orar? Osana de Noronha. Então, oremos. Bom, eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta, meu tempo acabou, não adianta mais perguntar.